Uma alegria estarmos nesta manhã. Temos grandes desafios aqui, né, igreja? O pastor Anselmo tem falado das vitórias que o Senhor tem dado. Está feliz? Amém? Olha, mais um mês aí, né? Domingo que vem já é o primeiro domingo de agosto. Mais um mês estaremos todos juntos lá na nova sede aí. Vai ser bênção, vai ser bênção. Deus já tem feito grandes coisas e você faz parte disso. Mas vamos orar para que Deus fale no nosso coração. Baixe sua fronte, em nome de Jesus, Senhor. Colocamos nossas vidas agora nas Tuas mãos. Pedimos a bênção, Senhor, de termos o entendimento da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor, Santo Espírito, use as nossas vidas, Senhor, use a minha vida, e use também a vida dos meus irmãos para, ó Deus, de uma forma especial, ó Deus, recebermos do Senhor o que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Vamos trabalhar ali um pouquinho. E no versículo número 2, tem uma pergunta bem interessante. Você pode ler só a pergunta? Só a pergunta. Vamos lá. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tem nas mãos? Perguntou o Senhor: que é isto que tem nas mãos? Vocês acham que Deus não sabia o que Moisés tinha nas suas mãos? Certamente sabia. Mas mesmo assim ele pergunta, porque na verdade talvez Moisés não dava muito valor ao que ele tinha na mão naquele momento. E nesta manhã eu quero perguntar para você: o que é que você tem na sua mão? A palavra de Deus, já foi rápido aí, irmãos. O que é que você tem na sua mão? Mas vamos ver aqui o versículo 2 e 3 agora completamente. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isto em sua mão? Uma vara, respondeu ele, e disse ao Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés, o que aconteceu? Fugiu dela. Queridos, nós temos vivido tempos de bênção aqui na IBC, não é verdade? Amém? Você consegue ver algumas coisas sobrenaturalmente que o Senhor tem feito, milagres que o Senhor tem feito. Eu podia talvez ficar aqui, talvez a manhã inteira contando milagres, contando o que o Senhor tem feito, testemunhos. Olha, a ação do Espírito Santo tem transformado famílias, transformado vidas, trazendo cura, trazendo libertação, portas abertas. É tremendo o que o Senhor tem feito. Eu me lembro aqui, que eu já contei algumas aqui para vocês, eu me lembro daquele irmão que na última vigília, não essa, a anterior, chegou lá surdo, né, pastor Anselmo? Chegou surdo. Na oração, Deus liberou os ouvidos dele e foi completamente curado ali. Eu me lembro do irmão que estava com uma cirurgia marcada, porque ele tinha um cisto nas cordas vocais, pronto para ser cirurgia, poderia perder a voz. Orou aqui na quarta-feira dos milagres, na semana depois foi fazer a tomografia para a cirurgia, voltou no médico e falou assim: olha, quem fez essa cirurgia de você foi muito bem feita, está tudo perfeito, e Deus ali curou. Eu lembro da irmã que tinha processos judiciais, correndo anos e não saiu, e nós oramos aqui por processos judiciais, depois da oração em 2 dias, olha o que Deus fez, Deus tirou o juiz que estava no caso, entrou um juiz novo e em 2 dias saiu a sentença favorável à irmã. Não é bênção, irmãos? Podia dar uma glória a Deus aí, o que o Senhor tem feito? Olha, agora vou dar uma fresquinha para vocês, amém. Ainda ontem, nós tivemos treinamento dos professores, acabou o treinamento, eu fui ali para a minha sala ali, uma irmã rapidamente chegou ali, preciso contar uma bênção desta semana, essa é fresquinha para você, hein? Quem teve domingo à noite passado, nós pregamos sobre a confiança em Deus, e no final, eu já tinha até terminado de orar, mas o Espírito Santo falou assim: ora por desempregados. E nós oramos por situações de emprego para empresários e situações de trabalho. Quem estava aqui domingo à noite lembra disso. E Deus deu uma palavra para aqueles irmãos, assim: olha, esta semana, confie no Senhor, esta semana Deus vai abrir portas. Não sei para quem aqui, mas vai abrir portas. Pois ela, na terça-feira, passou por uma entrevista. A entrevistadora chegou e falou para ela: olha, talvez a resposta saia na próxima semana, na outra. Mas olha o que é a fé, né? Ela falou assim: puxa vida, eu orei, queria que Deus completasse a obra nessa semana. Meus irmãos, sexta-feira o RH liga para ela assim: você pode começar, que já está contratado em nome de Jesus. Deus cumpre as suas palavras, Deus cumpre a promessa que Ele nos dá, e você pode dar um glória a Deus, porque o Senhor tem feito milagres, e tudo isso, meu irmão, é a obra do Santo Espírito de Deus, é o avivamento que tem chegado no nosso meio.
Amém? Obviamente o Senhor tem feito, tem restaurado famílias. E quantas restaurações de famílias, situações de lares conturbados, com problemas, o Senhor tem transformado. Queridos, e muito mais o Senhor vai fazer. Você crê nisso? Diga aí, muito mais o Senhor vai fazer por minha vida, por sua vida. Deus vai realizar em nome de Jesus. Então perceberam nesses exemplos que eu dei aqui, alguns milagres que aconteceram aqui nesses últimos meses aqui? Perceba que as experiências com Deus se divergem em cada uma. Umas são de saúde, outras de trabalho, outras questões judiciais, outras situações relacionais. Porque a experiência com Deus, ela pode ser diferente para cada um, isso não é o problema. Mas há algo que todos nós experimentamos quando temos um encontro com Deus. Não há dúvida, quando temos um encontro com Deus, há algo que o Senhor faz e que nós experimentamos. E eu quero chamar esse encontro com Deus, quando você começa a experimentar um novo de Deus, como uma segunda oportunidade que Deus está te dando para experimentar algo novo. Diga aí, segunda oportunidade. E quando temos uma experiência com o Espírito Santo, automaticamente começa a ter um novo de Deus, um novo tempo na nossa vida, começa a fluir, começa a acontecer, e você vai tendo novas experiências, e essa porta é chamada, hoje no meu exemplo, como uma segunda oportunidade que Deus tem dado ao povo de Deus, às nossas vidas. Isso me ensina claramente que ter uma experiência com Deus não é para gente perfeita, não é para pessoas perfeitas, mas é para pessoas que têm fome de Deus. Amém? Você tem fome de Deus aí? Você vai ter experiências com o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele sai ao nosso encontro, Ele vai ao nosso encontro para nos abençoar, para abrir portas, para curar, para nos fazer crescer, para termos experiências, liberar o que estava retido. Esse é o nosso Deus. E a Bíblia, meus irmãos, está cheio de homens e mulheres que tiveram esses encontros, essas experiências, vidas que estavam com problemas, que foram transformadas. Olha, a Bíblia está cheio desses exemplos, que a partir desse encontro com Deus, suas vidas, seus destinos, suas descendências mudaram para sempre. E eu profetizo nessa manhã que você tendo um encontro com Deus, que a sua vida, sua descendência, seu destino, seus problemas serão mudados, transformados, e haverá uma unção de bênção, de crescimento, de cura, de salvação, de liberação de poder sobre a sua vida em nome de Jesus. E quem crê dá um glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Você lembra de Raabe? Raabe era aquela prostituta, né? Veja bem, prostituta, morava em Jericó. Quando o povo de Deus foi invadir ali, foi derrubar os muros de Jericó, ela ajudou os espias, fez um acordo ali com o povo, porque ela já conhecia da fama do que Deus estava fazendo, e por uma decisão dela, ela teve uma experiência com Deus naquele momento que mudou toda a vida dela. A partir daquele momento, já não era mais prostituta, já passou a ser uma mulher honrada, salvou toda a sua família, foi inserida dentro do povo de Deus, foi aceita, houve uma transformação na vida dela, e ainda da sua linhagem, olha que honra, da sua linhagem ainda nasceu nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que transformação. Então, meus irmãos, eu não sei como você chega nesta manhã, mas há uma certeza que eu tenho no meu coração, que uma experiência com Deus que você tiver, uma nova experiência com Deus que você tiver, haverá uma transformação em situações, haverá uma transformação onde a sua história será mudada para sempre em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero me ater um pouco mais na vida de um homem que viveu isso. Um homem que não era perfeito. Um homem que viveu num conflito muito difícil. Um homem que tomou decisões equivocadas em sua vida. Um homem que deixou-se levar, às vezes, pela ira, por querer ajudar o seu povo, assassinou um homem e ainda escondeu o seu corpo. Um homem que sabia que havia nascido para fazer uma grande obra, um grande projeto, mas que nessa realidade, diante dos seus olhos, estava totalmente ao contrário daquilo que ele entendia que tinha que acontecer. Um homem que um dia encontrou uma sarça, e essa sarça ardia em fogo, e o que acontece quando ele percebeu que essa sarça não se consumia com esse fogo, e de repente ali ele teve uma experiência com Deus. Esse homem vocês sabem quem é, é Moisés. Quem não sabia que era Moisés, hein? A escola bíblica dominical, né? Quem não sabia, né? Moisés. Naquela manhã,
quando Moisés teve encontro com a sarça, eu acredito que Moisés nunca pensou que poderia ter uma experiência que mudasse a sua vida. Talvez é como nós aqui hoje. Talvez nós viemos aqui e também não pensamos, será que hoje eu vou ter uma experiência com Deus que vai mudar a minha vida? Não é assim que a gente faz. Moisés se levantou tranquilamente. Talvez escovou o seu dente, espero que sim. Lavou seus olhos, lavou seu rosto, colocou sua roupa, pôs as suas sandálias, pegou o seu cajado, pegou suas ovelhinhas, que era o seu trabalho, e tocou a vida para o deserto, levando as ovelhas para o pasto. Mas de repente Moisés viu algo que era diferente, fora do seu contexto. E aquilo que ele viu, jamais ele podia imaginar que mudaria a sua vida para sempre. Uma experiência com Deus, não somente ali o salvou, mas o despertou para o seu destino, que realmente ele estava destinado a cumprir. E eu creio que o Espírito Santo tem condições de trazer experiências na nossa vida, que mudam, que transformam o nosso destino, e nos colocam dentro do propósito que Deus tem para nós. E agora então Moisés, antes conformado em ser um pastor de ovelhas ali do seu sogro, do Jetro, agora teve uma experiência com Deus e se torna o grande libertador da nação de Israel. E antes de eu continuar, eu quero fazer um parênteses e falar um pouquinho sobre a sarça. A Bíblia fala então que o fogo estava sobre a sarça e não sobre um local consagrado. Mas Deus fala o seguinte, olha, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é um local santo. Veja, o local era consagrado, o local era santo, mas o fogo não estava sobre o local, o fogo estava sobre a sarça. E o que era a sarça? Um arbusto pequeno, vamos pensar que fosse talvez desse tamanho aqui, cheio de espinhos, muito típico daquela região. Isso me ensina que o seguinte, que o fogo de Deus, ele está sobre pessoas e ele não está sobre o local. Ensina que o fogo de Deus, ele não vem para pessoas santas, mas ele vem para que sejamos santos. Tá, podia dar um amém ainda mais forte, né? Amém? E quando o Espírito vem sobre a nossa vida, ele vem para que nós possamos vencer as nossas debilidades, vencer as nossas lutas, vencer as nossas dificuldades, porque Cristo Jesus veio para que nós sejamos mais do que vencedores. E essa experiência no contexto de Moisés agora, quando ele vê então a sarça pegando fogo, é o contexto daquele primeiro versículo que nós vemos, porque aí Deus fala com Moisés, Moisés, o que é que você tem em suas mãos? E quando Deus pergunta a Moisés o que é que ele tem em suas mãos, não é que Deus não sabia o que Moisés tinha nas mãos. Quando Deus também pergunta lá para Adão no jardim de Éden, onde você está? Veja, não é que Deus não sabia onde Adão estava. E Deus pergunta a Moisés, Moisés, o que é que você tem em suas mãos? Não esperavam por essa, né, irmão? E talvez Moisés aqui tivesse uma vara. E tivesse não, tinha o quê? Ele responde, eu tenho o quê? Uma vara. Talvez fosse melhor que essa aqui, né? Mas era o que Moisés tinha na mão. Os pastores na época trabalhavam com uma vara. Veja, uma experiência com Deus abre uma segunda oportunidade. E dentro dessa segunda oportunidade, Deus então agora começa a trabalhar na vida de Moisés. E muitos de nós precisamos, ou seja, nós costumamos pensar o que nós não temos nas nossas mãos, ao invés de pensar o que nós temos nas nossas mãos. Então Deus lhe pergunta nessa manhã, meu irmão, o que é que você tem nas suas mãos? Porque antes da experiência que Moisés teve com Deus, ele só tinha uma vara. Mas após a experiência que Moisés teve com Deus, essa vara, não essa específica, mas a vara de Moisés, seria um instrumento que Deus usaria para que toda a glória de Deus se manifestasse naquele local para que o povo de Israel fosse liberto. Eu quero dizer nessa manhã que talvez nós estamos dando pouco valor naquilo que nós temos, porque está nas nossas mãos. Mas depois que nós temos um encontro com o Espírito Santo,
que nós deixemos Deus usar e Deus tomar a situação nas suas mãos, nas mãos de Deus, a sua vida com certeza mudará. Possivelmente há pessoas aqui que não dão muito valor, ou estão não digo arrependidas, mas não vou falar esse termo, não dão muito valor aos seus negócios, porque talvez eles não veem resultado, não dão lucro. Ah, Senhor, o que eu faço, o que faço? Mas Deus, nessa manhã, está perguntando para a sua vida, o que é que você tem em suas mãos? Porque o pouco que você tem nas suas mãos, vai terminar sendo grande e poderoso nas mãos de Deus. Amém? Eu lembro de um amigo da minha família, eu era pequeno nessa época, nós morávamos em Campinas ainda. E era um jovem, ele estava noivo para se casar, e ele estava vivendo uma dificuldade muito grande. Não tinha recurso para casar, queria casar, não sabia como você fazer, pastor, o que faz pastor? Não, pastor ali no caso ali, né? E essa situação aconteceu com a vida do meu pai, mas era na minha casa. E ele apareceu lá em casa, e era um amigo da família mesmo. Ele apareceu lá em casa para conversar com meu pai nessa situação, e pastor, eu queria uma direção, uma oração, um caminhamento do que eu faço na minha vida, estou casando, não tenho recurso, não sei o que eu faço, né? E naquela ocasião, antes disso, esse rapaz, ele vinha da família dele, morava em Santa Fé do Sul. A gente ia muito lá no rancho dele, em Santa Fé do Sul tem uma represa muito grande, ele tinha um rancho no meio da represa, uma casa que ia até no meio assim do lago, assim, muito legal. E a gente aproveitava as férias lá, né, porque família de pastor, né, vocês sabem como é, tem que pegar as bênçãos que vêm, né? E meu pai sempre aproveitou as bênçãos que vinham. Meu pai gostava de pescar e a gente ia muito lá. E nessa ocasião, ele chegou lá, na nossa casa, e falou assim, pastor, então, como eu disse, ora por mim, não sei o que fazer. E ele carregava nas suas mãos um gravetinho. Vamos pensar que fosse um gravetinho assim, tá bom? Pode tirar? Olha. Talvez menor um pouquinho. Né? Porque para levar na mão não ia levar uma varinha assim, uma gravetinha. E nessas coisas, quando Deus faz, umas coisas sobrenatural mesmo. Né? Meu pai chega e pergunta para ele, e eu lembro disso porque a gente estava ali presente, falou assim, ô Saulo, mas o que é isso que você tem na tua mão? Ah, pastor, isso aqui é um graveto aqui. Você sabe lá, eu mergulho lá no rancho, tá? E tira esses gravetos lá, é um costume meu de tirar esses gravetos aqui, um graveto está lá, eu mergulho lá e retiro, eu acho bonito, tal, não sei o quê. Oh, que legal. Aí meu pai vira naquelas profecias assim, que vem só de Deus, assim, e fala assim, pois Deus vai usar esse graveto. Eu falei, meu Deus, hein? E chegou e orou, Senhor, abençoe esse graveto, que ele seja bênção para o Saulo, não sei o quê. Eu falei assim, e orou por ele, orou para que Deus abençoasse a situação toda da vida dele. Não deu muito tempo, como ele morava em Santa Fé, ele ficava tempos em Campinas, porque a noiva ficava ali e ficava em Santa Fé. Daqui a pouco ele chega um dia lá, para lá na frente da casa, lá, um carro com uma carretinha. Aí falou, vem ver aqui o que tem aqui. Ele chegou lá, abriu a carretinha, lotado de gravetinho. Eu falei, caramba, hein, meu. Aí meu pai perguntou, o que é isso, Saulo? Não, pastor, o senhor não sabe. Eu comecei aqui a falar em umas lojas de decoração, loja de aquário, né? E o pessoal começou a fazer pedido de graveto. Estou vendendo graveto igual um doido aqui agora. Olha, glória a Deus, não é verdade? Pois esse homem casou. Esse homem tem uma loja de decoração enorme em Santa Fé do Sul. Se você conhecer Santa Fé do Sul, for lá, a maior loja de decoração é dele. Cheia de gravetos e outras coisas mais agora. Porque por causa de um graveto, que para ele não era nada, Deus transformou. Acho que tá bom aí, né? O que é que você tem nas suas mãos? O que você tem em suas mãos? Meus irmãos, o pouco que você às vezes acha que você tem nas suas mãos, pode transformar em muito nas mãos de Deus. Mas olha uma coisa interessante aqui que me chama a atenção, que antes de que Moisés respondesse, ou antes que Deus perguntasse o que tem nas suas mãos, Deus falou assim para Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, certo? E o que Moisés então, vamos primeiro pensar um pouquinho o que é uma vara, né? O que é uma vara aí para os entendidos? Pastor Dilson, minha enciclopédia. O que é uma vara? Não, sim, isso é o que ela faz, né? Mas o que é uma vara? É um pedaço de pau, né, irmãos?
uma madeira, né? Tá certo? Veja, normalmente uma madeira foi cortada de uma outra árvore, uma árvore maior, aqui talvez é de um bambu, alguma coisa, tá certo? Esse pedaço de pau aqui, ó, o avara que Moisés tinha vida? Quando você corta, todos vão saber, cortou um pedaço da árvore, isso aqui se torna o quê? Oi? Morto. Vamos pensar assim, né? Seco, tá certo? Seca, tá certo? Se mantém aqui por causa de alguns produtos, mas normalmente está seco, não há vida. Então o que Moisés tinha na sua mão era uma vara, a Bíblia fala, e era uma vara seca, pedaço de pau. Meus irmãos, há coisas secas também na nossa mão. Pois às vezes a gente não vê resultado em um monte de coisa. Talvez seu casamento esteja seco. Talvez seus negócios estejam secos. Talvez um relacionamento aí esteja seco. Mas está seco porque continua aonde? Na sua mão. E quando Deus então chega e fala para Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Confesso que se eu abaixar aqui, não sei se eu levanto. Então assim, vamos pensar. Moisés, tira a sandália dos seus pés. O que Moisés tinha que fazer para tirar a sandália dos seus pés? Se ele estava com a vara na mão. Soltar a vara. Tá certo? Ao fazer isso, ele solta a vara. Muitas vezes, e depois nós vimos na palavra de Deus, que ao soltar a vara, Deus a transforma em uma cobra. Ou seja, Deus transforma em algo vivo. Muitas vezes nós queremos que Deus primeiro transforme as coisas em vivo, ou que vivifique alguma situação na nossa vida, para que depois nós tiremos as sandálias. A ordem aqui está invertida. Solte, para que Deus possa transformar. Amém? Há famílias, meus irmãos, que estão vivendo uma sequidão, porque as suas sandálias estão colocadas. Há situações que você está vivendo que estão secas, porque você não tirou sua sandália antes. Há relacionamentos que estão secos, que falta tirar. Há lutas que você tem vivido, porque você ainda está com as suas sandálias nos pés. Quando Moisés tira a sua sandália e solta a vara, ela já não está mais na mão do homem. Agora já está nas mãos de Deus. E quando está nas mãos de Deus, um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, Deus alimenta uma multidão. Então de quem era essa vara no início? De Moisés. E ela estava como? Seca. Agora vamos ver o versículo 14 a 17, ali de Êxodo 4. Me acompanhe. O Senhor então se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. E eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Vamos ver todos os versículos 17? E leve na mão essa vara. Com ela, o que você levará com ele? E o que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? Fará sinais miraculosos. O que para Moisés era um pedaço de pau, para Deus era um instrumento para mostrar a sua glória. Vou fazer ênfase aqui. De quem era a vara? Moisés. Como que ela estava? Seca. E o que Deus agora ia fazer com a vara? Sinais miraculosos. Porque uma experiência com Deus, meu irmão, uma nova oportunidade, uma segunda oportunidade, é o elemento que transforma aquilo que está seco em algo que Deus vai usar grandemente e poderosamente. Talvez você fale, Senhor, isso não vai dar certo, o meu problema é muito grande, não vai dar certo, minha empresa não vai prosperar, minha vida não vai para frente. Você tem razão, mas sabe por que não funciona? Porque você está segurando a sua vara. Você está segurando o seu cajado.
quando ele deveria estar nas mãos de Deus para ser uma bênção. A sua empresa, às vezes, nas suas mãos, pode até falir, mas nas mãos de Deus, a prosperidade, você vai vencer e vai crescer. Veja que isso daqui não era um cetro de ouro que Moisés levava. Era um pedaço de pau, um pedaço de madeira, uma vara, uma madeira seca. Meu irmão, nós temos que crer que Deus tem planos para você e para mim, em nome de Jesus. Agora o versículo 19 e 20 fala assim, continuando no mesmo capítulo 4. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuraram matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados no jumento, e partiu de volta ao Egito. Agora você lê a última frase. Levava na mão... Opa! Levava o quê? De novo? Na mão? Não, você entendeu o que você acabou de ler? Levava na mão o quê? A vara. De quem agora? De quem era a vara antes? Ela estava como? Aí Deus fala assim, agora essa vara, eu vou fazer o que com ela? Sinais. E de quem é a vara agora? Oh. Mudou, não mudou? Aleluia. Quando estava nas suas mãos, era de Moisés. Quando a soltou, a vara agora era de Deus. De Deus. Seu casamento está na sua mão? É seu? Quando você o solta, Deus entra e entra com restauração. Sua empresa está nas suas mãos? É sua? Quando você a solta, Deus entra, faz prosperar. Seu relacionamento, às vezes você não sabe por que acontecem dificuldades, confessa lutas, está na sua mão, você tentando resolver. Quando você solta, está nas mãos de Deus. Há situações na sua vida de dificuldades, doenças, algumas coisas, você mesmo tenta resolver as situações, está na sua mão? Está nas mãos de Deus, o Senhor entra com providência e os sinais virão e acompanharão a sua vida. Sem Deus, essa vara talvez fosse até florida, mas ia terminar seca. Com Deus, essa vara começa seca, mas ela terminará viva. Amém? Agora, meu irmão, o que você vai fazer? Vai reter nas suas mãos ou irá soltar para que Deus trabalhe? Veja que Deus nunca disse para Moisés que não teria dificuldades, não haveria guerra. Diz que quando a vara é dele, ele fará prodígios mesmo no meio da batalha. E há pessoas que pensam que os problemas não podem chegar, que as lutas não chegam. Onde está a sua solução? Solte a vara, solte o problema, entregue nas mãos de Deus. Vai ter batalha, mas creia que com Deus no meio da batalha irá ter vitória em nome de Jesus. Vou dar um último exemplo aqui agora, continuando agora, vá para o capítulo 17 de Êxodo. Vamos ver o versículo 8 e 9. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, comigo agora, com a vara de Deus em minhas mãos. A vara é sua, a derrota é sua. A vara é de Deus, a vitória é sua. Vou repetir. A vara é sua, a derrota é sua. A vara de Deus, de quem é a vitória? Fala, minha? Minha? Dá para entender? Olha o que diz agora o verso 10 e 11. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Vamos ver o versículo 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Como é que se luta uma batalha? Levante suas mãos e ore. Está no meio da guerra? Levante suas mãos e ore. As coisas não saem bem? Levante suas mãos e ore. A realidade não é como você esperava? Levante suas mãos e ore. Quando Moisés baixava os seus braços, os amalequitas venciam. Quando Moisés levanta os seus braços, o povo de Israel vencia.
E sabe o que aconteceu? O versículo 12 começa assim: quando as mãos de Moisés já estavam, o quê? Cansadas. A gente pensa às vezes que quando nós temos uma experiência com Deus, não haverá momentos de guerra. E a Bíblia diz que mesmo Moisés, o grande libertador, o grande Moisés, ele se cansou. Quando há um cansaço físico, o que acontece é que normalmente, se a gente tem uma boa noite de sono, tá certo? Nossas forças se retornam. Mas quando há um cansaço que vem para uma batalha, uma guerra espiritual, só a cama não vai resolver. Há uma necessidade de algo a mais. E vamos ver o que Moisés fez aqui. Eu vou convidar aqui dois homens aqui que queiram vir aqui na frente aqui para me ajudar a explicar o que Moisés fez. Rapidinho. 1, 2, cadê? Nossa, senão a vara vai apontar aqui agora, hein? Oh. Aqui, dois homens. Está vindo aqui? Beleza? Opa. Tudo bem? Esse aqui, meu irmão, é o Arão. Arão. Esse aqui, meu irmão, é o Ur. Nome bonito, hein? Bonito. Moisés, então, chama dois homens. Chama Arão e chama Ur. Se eu fosse pensar em hoje, o Arão e o Ur, eu diria que são os intercessores, serão os pastores. Porque o que eles fizeram? Eles perceberam que a hora que Moisés baixava as mãos, Israel perdia. Veja, estar cansado, não há pecado nisso. Eu diria que pecado é você baixar sua guarda, você parar de orar, você parar de interceder, parar de abaixar suas frentes de guerra, parar de guerrear. Mas quando eles perceberam essa situação, vem aqui, meu Arão e Ur. Moisés estava aqui, eles aqui ó, no meu braço aqui, ó. Eles aqui me ajudavam a levantar eu sou Moisés, tá bom? A deixar o meu braço erguido. E então, eu podia descansar que eles estavam me segurando aqui. E nesse ponto, o povo de Israel ia prevalecendo. Há um momento, meus irmãos, que nós, quando estamos na luta, precisamos aprender a descansar no Senhor. E pessoas intercedendo por nós vão nos dar um apoio, vão nos ajudar a levantar e a vencer as nossas guerras. Que Deus levante nos meios das suas batalhas intercessores para orar por você. Amém? Amém. Olha, eu tive ontem um prazer de almoçar com uma família, né? Como eu sempre digo, minha agenda está sempre aberta para o almoço. Quem sabe hoje, né? Deus toca no coração. Mas olha assim, almocei com uma família. Quando eu fui me despedir da família, a esposa, está aqui nessa manhã, a esposa chega e fala para mim, olha, pastor, todos os dias, às 2 às 6 da manhã, eu levanto para interceder por você. Eu sei que há guerras espirituais que vêm, e vem mesmo. Eu falei assim, nossa, que benção. Deus levanta intercessores que a gente nem imagina para orar, para estar nas nossas mãos, para nos apoiar, para nos levantar, para nos erguer. Isso é com todos. Meus irmãos, toda semana nós pastores aqui oramos por vocês, sabiam disso? Toda semana nós temos, aliás, todos os dias nós oramos pela igreja, por cada um de vocês. Nós não citamos 4.500 nomes, mas citamos pela igreja geral, que Deus abençoe, abre portas, traga saúde, traga prosperidade. Nós oramos por vocês. Tenham o hábito de orar por pessoas, sejam intercessores, seja um Arão, seja um Ur, como foram para Moisés, seguraram no meio do cansaço Moisés, não, vamos manter firme. No versículo 12 diz, ó, Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Obrigado, Ur. Palmas para o Ur e para o Arão aqui. Obrigado, Arão. Obrigado. Versículo 13 e 14 diz assim, e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu.
Meu irmão, você não solta as mãos até que a vitória venha. Não baixa a sua guarda até que a vitória venha. Não pare de orar até que a vitória venha. Amém? Mas olha que interessante para a gente ir finalizando. Denilson, abre o teclado, por favor. Você sabe o que significa Ur? Um dos significados de Ur é brancura. Significa, sabe o que é? Santidade. Olha que interessante. Só pode levantar as mãos no meio de batalhas aqueles que têm uma vida de santidade. Se você não tem vivido uma vida de santidade, há problemas aí. Você não pode querer levantar suas mãos para interceder alguém que está com uma dificuldade com algum tipo de vício, e você mesmo tem algum tipo de vício. Você não pode querer interceder ou levantar suas mãos para orar sobre situações de problemas familiares, de infidelidade, de qualquer que seja o problema, se você tem vivido uma vida de infidelidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade é algo que tem que ser permanente na vida do cristão. Dá para entender? Diga aí, santidade. Agora, sabe o que significa Arão? Eu pesquisei, viu? Leão guerreiro. Tem vários significados, mas um deles é leão guerreiro. Você não pode querer levantar as suas mãos se você não tem experiência com guerra, com luta, com intercessão, estar no altar, estar na consagração. E Moisés, quando levantava suas mãos, a palavra de Deus fala assim, o povo prevalecia, mas tinha santidade, tinha consagração, tinha alguém que estava pronto para a batalha, estava com a vida em ordem, junto com Moisés, para levar adiante. Veja o que Deus está disposto a fazer com aqueles que estão cansados. Ele coloca vidas de outras pessoas juntos para que você se levante e as suas vitórias cheguem na sua vida. Há pessoas que estão cansadas. Eu vou dizer para você assim, não baixe seus braços. Alguém que não tem forças, que se sente cansado como Moisés estava, olha, Deus colocará um Arão e um Ur na sua vida, e você sairá vitorioso da luta que você tem vivido. Porque eu sei que Deus está pronto a trazer vitórias para você. Entregue seu cajado, a sua vara ao Senhor, e o Senhor vai realizar milagres, sinais na sua vida, em nome de Jesus. O que é que você tem nas suas mãos? Vamos ficar em pé? O que é que você tem nas suas mãos hoje? E hoje eu te convido a você vir no altar e, como Moisés teve que fazer, solte a sua vara e deixe Deus a pegar, e ali você vai ver sinais e milagres na sua vida, em nome de Jesus. Que decisão você está tomando sozinho? Que decisão você está fazendo sozinho, que não está dando certo, e você ainda não entendeu que hoje é um dia que você precisa soltar e deixar Deus trabalhar para que os milagres aconteçam. E se você tem algo no seu coração, família, negócios, doenças, relacionamentos, está na hora de você deixar isso no altar do Senhor e deixar Deus fazer os milagres que Ele faz, porque a especialidade do Senhor é trabalhar no sobrenatural, e Ele vai fazer por você e pela minha vida, em nome de Jesus. Venha para frente, aqueles enquanto louvamos ao Senhor, venha para frente aqueles que estão prontos a deixar Deus trabalhar na sua vida,
você deixar o seu cajado, deixar a sua luta, soltar aquilo que tem te prendido, tem te trazido derrota, tem estagnado situações, e Deus vai fazer milagres na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, em nome de Jesus. Graças Durante todo esse tempo que eu estava meditando nessa palavra, Deus sempre colocou no meu coração situações de relacionamento nas famílias. Sempre, muito, muito, muito. Eu sei que nós temos aqui, eu vou orar por todos os problemas. Mas eu acho que há situações aqui que Deus quer fazer transformações. Os sinais de Deus ali, os milagres que Deus quer fazer, para alguns e algumas coisas específicas. Quem realmente está com dificuldades na família, com relacionamentos? Aqui? Vem aqui, você vem mais aqui para o meio aqui, tá bom? Quem é de família, vem aqui mais no meio aqui. Pastores, nos ajudem aqui, mais no meio aqui. Tá? Vamos ter um primeiro momento aqui de oração. Depois eu vou orar especificamente por família. Quem é de família vai ficando aqui. Duas situações nessa manhã aqui. Você veio aqui, com certeza, porque você entendeu que nas suas mãos certas coisas não vão funcionar. É isso mesmo ou não? Diga amém. Ok. E nós precisamos confiar que Deus pega situações que estão mortas, situações que estão secas, e Deus tem todo o poder para transformar isso em algo novo, algo vivo. Essa é a segunda experiência que Deus vai dar para muitos aqui nesta manhã. Algo novo está sendo transformado, algo novo está sendo realizado no mundo espiritual, e você vai viver um novo tempo de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, igreja? Levante suas mãos para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ouvimos a Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Confiamos plenamente que o Senhor, ó Deus, falou ao nosso coração, Pai. E, ó Deus, estamos no Teu altar agora para mostrar a nossa dependência do Senhor, ó Deus. Ah, Pai, tudo que nós estamos retendo nas nossas mãos, nesse momento agora, profeticamente, eu abro as minhas mãos e solto, para que o Senhor, ó Deus, haja de uma forma sobrenatural no nosso meio, Senhor. Ah, Pai, situações relacionais, casamentos, negócios, doenças, dívidas, processos, tantas coisas nós tentamos dar um jeito, cuidar nós mesmos por situações, queremos buscar solução, mas, ó Deus, a palavra do Senhor para essa manhã, para o Teu povo, é: tranquilize-se, tenha paz no seu coração, porque nesta manhã eu estou tomando posse, eu estou colocando as minhas mãos nessa situação, e onde eu coloco as minhas mãos há sinais, há maravilhas que serão realizadas em nome de Jesus. Então, meu Deus, colocamos agora, descansamos no Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é quem vai cuidar, é quem vai abrir as oportunidades, é quem vai trazer a solução, é quem irá realizar, é quem irá abrir o mar vermelho, é quem trará, Senhor, os milagres, os sinais, os prodígios, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e nas Tuas mãos tudo é possível ao que crê, e cremos na Tua palavra, que nunca volta vazia. Nesta manhã, Senhor, recebemos
do Senhor, a vitória do Senhor, a vitória do Senhor. Ó Deus, confiamos no Senhor, Pai. Estabeleça um tempo, estabeleça agora uma experiência com o Senhor, ó Deus, que mudará o destino dos seus filhos, que mudará suas descendências. Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão de poder, entregamos nas tuas mãos essas causas, essas situações que foram agora colocadas no teu altar, para que o Senhor agora as tome e traga vitória, no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.